Obrigado pela oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de acolher a Ana, o César e a Kelly e os demais irmãos que estão conosco nesse Cairós. E acolher você também que está em casa, você que está acompanhando esse Cairós, você que é da região Bom Jesus dos Aflitos, mas você que é do movimento da Renovação Carismática Católica de Fortaleza e os que não são do movimento, mas que de repente pararam nesta live para poder acompanhar esse momento de oração, esse momento de Cairós, esse momento de tempo de graça. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que a palavra de Deus que nós vamos pregar agora, ela possa cair no meu coração, primeiramente, mas também cair no seu coração e produzir frutos. Frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de transformação espiritual. Desde já convido você a tomar a sua palavra em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. E aí eu vou me apresentar, porque de repente tem alguém que não me conheça, e é de praxe todo pregador fazer essa apresentação, né? Eu me chamo Júlio César, como já foi dito, sou casado, minha esposa é Elanda, nós temos 5 filhos, 3, né, que estão vivos, 2 que já estão no céu, e faço parte da comunidade missionária Nossa Senhora Aparecida. Já tive a graça de estar na frente do movimento da Renovação Carismática de Fortaleza, e é uma grande alegria hoje poder anunciar a palavra de Deus para você que está nos acompanhando. O tema da nossa pregação hoje é sobre a tempestade acalmada. E é um tema bem propício para o que nós estamos vivendo hoje, para esse momento. Então, você possa tomar a sua palavra e que nós possamos juntos mergulhar naquilo que Deus quer falar para nós. Tá bom? Mateus capítulo 8, versículo 23. E aí nós vamos ler o versículo 23 até o versículo 27. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados, diziam: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? É Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Aquele na qual nós depositamos a nossa fé, aquele na qual nós depositamos a nossa confiança. É interessante observar que nós vamos encontrar esse relato da tempestade acalmada nos demais evangelhos, como no evangelho de São Marcos, né? Vamos encontrar também lá no evangelho de São Lucas. E é um evangelho que vai demonstrar o poder de Jesus Cristo, um poder sobrenatural, um poder sobre a natureza. E esse relato, ele está completamente ligado a versículos anteriores do próprio capítulo 8 de São Mateus.
Capítulo 8 vai falar um pouco sobre diversas curas, mas vai falar sobre o seguimento à pessoa de Jesus Cristo. E esse relato da tempestade acalmada está completamente ligado ao seguimento a Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós, diante do seguimento à pessoa de Jesus, nós, na nossa caminhada, vamos também passando por tribulações, vamos passando por, experimentando de tempestades na nossa vida. E esse evangelho da tempestade acalmada está relacionado ao segmento. Por quê? Porque nós precisamos compreender que mesmo seguindo a pessoa de Jesus Cristo, de repente, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por tempestades. Mas Jesus Cristo, ele vai nos levar a olhar para a fé. Quando ele vai dizer para os seus discípulos, homens de pouca fé, né? Ou seja, nós dizemos que seguimos Jesus. Se nós seguimos Jesus, nós devemos colocar nele a nossa confiança. Afinal, nós não seguimos Jesus Cristo, um Deus que está morto. Jesus morreu na cruz para dar a vida por nós, para nos redimir dos nossos pecados, mas Jesus, ele ressuscitou. Então, a nossa fé está na ressurreição. Jesus vive e é o Senhor. Nós precisamos declarar isso todos os dias da nossa vida. Como católicos, como carismáticos, ou melhor, como cristãos, nós precisamos ter essa certeza. Jesus está vivo. Jesus vive e é o Senhor. Então, Jesus, por ser o Senhor, ele governa, ele está sobre tudo. E nós precisamos acreditar na pessoa de Jesus. Então, quando nós tomamos a decisão de seguir Jesus Cristo, nós precisamos confiar nele e acreditar que ele cuida de nós, acreditar que ele é um Deus conosco, Emmanuel, acreditar que ele é um Deus que se faz presente. A palavra vai começar logo no versículo 23, dizendo: subiu ele, quem? Jesus, a uma barca, com os seus discípulos, ou seja, nós estamos no mesmo barco que Jesus, nesta igreja, né? Ou seja, nós não estamos sozinhos. De repente, a palavra vai dizer que desencadeou sobre o mar uma tempestade tão grande que cobria a barca. Muitas vezes na nossa vida se levantam tempestades enormes. Eu não sei se você hoje está vivendo alguma tempestade. Se não estiver vivendo, certamente um dia viveu, passou por algum momento de tempestade, ou um dia vai passar. Mas, de repente, eu posso até dizer, com toda certeza, todos nós, nesse momento, estamos passando por uma grande tempestade, que é esta pandemia. Um momento muito difícil na humanidade toda. E uma tempestade tão grande que, de repente, aos nossos olhos, nós podemos até achar que aquela tempestade ela vai nos levar a perecer. Como os discípulos chegaram para Jesus, Jesus estava dormindo, foram acordar e disseram para ele: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Porque muitas vezes, quando na nossa vida se levanta um problema, muitas vezes, quando na nossa vida se levanta uma tempestade, se nós não colocamos os nossos olhos fixos em Jesus, colocando nele a confiança, colocando nele a certeza de que ele cuidará de toda a situação, nós podemos entrar em desespero. Nós podemos entrar numa situação de conflito espiritual, até uma perca de fé. Questionar onde está Deus. Quantos, quando passa por um momento de tribulação, quando passa por um momento difícil na sua vida,
entra numa crise de fé tão grande que não acredita mais em Deus, questiona onde está Deus, duvida inclusive do amor de Deus. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por uma situação dessa. E aí, muitas vezes, achamos que Deus está dormindo. Muitas vezes achamos que Jesus está dormindo ao ponto de não estar olhando para nós. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança nele. Isso me faz lembrar de uma história de uma senhora que um dia eu conheci essa senhora criança. Eu entrei na renovação carismática com 8 anos de idade. E eu lembro que essa senhora ia para os grupos de oração junto com a minha avó. Ela participava da igreja junto com ela. Mas depois ela não participou mais. E depois que eu já estava grande, até coordenando a comunidade na qual eu faço parte, um dia ela foi em um dos nossos encontros e ela disse: que maravilha, Júlio César, olho para você e vejo aquela criança que eu conheci hoje, um pregador, hoje coordenando a comunidade. E aí eu fui dizer: olha, retoma a tua caminhada, né? E aquela senhora olhou para mim e disse: Júlio César, eu abandonei a caminhada. Eu abandonei a caminhada porque depois que eu fiz esse tal de seminário de vida no Espírito Santo, tudo começou a dar errado na minha vida. Depois que eu experimentei desse tal de batismo no Espírito Santo que tanto a dona Mariquinha falava, as coisas na minha vida pareciam que começaram a dar muito certo. Eu descobri que o meu marido estava tendo um caso com a minha melhor amiga, minha vizinha. Ele saiu de casa, ficou com ela, tomou a casa de mim, me roubou tudo, fez os meus filhos ficarem contra mim, e tudo na minha vida começou a dar errado. Ou seja, ela passou por uma grande tribulação, uma grande tempestade na vida dela. E ela começou a achar que estava relacionada, né, à experiência do batismo no Espírito Santo. Eu olhei para ela e disse: a senhora não entendeu que Deus ama a senhora? A senhora não entendeu que, de repente, a senhora ia passar por isso fazendo seminário de vida no Espírito Santo ou não? Deus lhe ama tanto que lhe trouxe para fazer a experiência do seminário de vida no Espírito Santo. Lhe atraiu para experimentar do amor dele. Lhe atraiu para experimentar da graça do batismo no Espírito Santo, simplesmente para lhe amar, simplesmente para lhe fortalecer, simplesmente lhe dar a graça de ter força suficiente para passar pela tempestade. Isso nos faz lembrar do capítulo anterior, o capítulo 7 de São Mateus, quando Jesus ele vai falar sobre o homem sensato e o homem insensato. Aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. Interessante que quando Jesus ele vai falar sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, ele vai dizer: e quando vem a tempestade, quando vem as enxurradas, quando vem as enchentes, aí ele diz para o que constrói sobre a rocha, que se mantém firme, não lhe abala. E o que constrói sobre a areia, grande é uma ruína na sua vida. Ou seja, a tempestade, ela vem sobre aquele que constrói a sua vida sobre a areia e aquele que constrói a sua vida sobre a rocha. A tempestade, ela também vem sobre a vida dos discípulos de Jesus. A tempestade também vem sobre os seus discípulos, sobre aqueles que seguem o Senhor. Mas nós precisamos, aí está a diferença, colocar nele a confiança. Olha o que foi que os discípulos fizeram. Foram a Jesus. Quando nós passamos por uma tempestade, a nossa reação deve ser sempre ir ao encontro do Senhor. E quando eles foram ao encontro de Jesus, olha o que eles disseram: Senhor, salva-nos.
Isso é de extrema importância para nós. Não foi somente um grito de socorro, mas ali eles declararam que Jesus era o Senhor da vida dele. Mesmo estando passando por um momento de crise de fé, eles não deixaram de ter Jesus como Senhor. Senhor, salva-nos. Eles poderiam apenas dizer, salva-nos. Mas antes de clamar pelo socorro, nós precisamos sempre dizer, Senhor. Declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Que Jesus é o Senhor da nossa família. Que Jesus é o Senhor da nossa condição financeira. Que Jesus é o Senhor da nossa sexualidade. Que Jesus é o Senhor do nosso temperamento, das nossas emoções. Que Jesus é o Senhor do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Que Jesus é o Senhor do nosso matrimônio. Ou seja, Jesus é o Senhor da nossa vida. E tendo a certeza de que Ele é o Senhor, podemos dizer, salva-nos, Jesus. E quando eles disseram isso, né, Jesus, ele viu neles homens, né? Ou seja, por que este medo, gente de pouca fé? O que foi que aconteceu? Então, levantando-se, quem se levantou? Jesus. Deu ordem aos ventos e ao mar, e aí fez uma grande calmaria. Quando nós estamos passando por uma tempestade, nós precisamos clamar por Jesus Cristo. Nós precisamos dizer, Senhor, salva-nos. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, olha para nós, olha para a minha vida. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. E quando nós vamos ao encontro de Jesus, meu irmão, tenha a certeza, Jesus se levanta na nossa vida. O poder do Senhor se levanta na nossa vida e não há tempestade, não há onda nenhuma que irá mais nos cobrir, porque Jesus tem poder sobre as tempestades. Jesus tem poder para fazer cessar as tempestades, para fazer cessar as tribulações na nossa vida. Mas nós precisamos ter fé. E a fé nós alimentamos com a palavra de Deus, a fé nós alimentamos ouvindo a palavra de Deus. A fé provém da pregação. Quanto mais ouvimos a pregação, quanto mais mergulhamos na palavra de Deus, mais nós nos tornamos homens de fé. Deus hoje quer se levantar na sua vida. Deus quer se levantar diante a enfermidade. Deus quer se levantar diante a tribulação que possa existir na tua família. Deus quer se levantar diante desta pandemia que nós estamos vivendo hoje, mas precisa que os seus discípulos clamem por ele. Senhor, eis-nos aqui. E quando nós fazemos isso, a tempestade se acalma. E aí eu já quero dizer, meu irmão e minha irmã, toda tempestade que tem se levantado na tua vida, ela vai se acalmar em nome de Jesus, porque Jesus, ele vive e é o Senhor. Então eu convido você agora a se colocar em oração e declarar nesse momento que Jesus é o Senhor da tua vida e teu Salvador. Diga agora, Jesus, salva-me. Jesus, tu és o Senhor da minha vida, salva-me. E nesse momento, Jesus, eu quero te entregar todos aqueles que estão agora nos acompanhando através desta live. Olha para a vida deste teu povo. Olha para a vida desses filhos amados do Pai. Olha, Senhor, para a vida deles e manifesta o teu poder. Manifesta a tua misericórdia. E aí eu já queria convidar o Ministério de Música para estar junto conosco agora. E convidar você para ir mergulhando nesse momento de oração. Declare a sua fé na pessoa de Jesus. Deposite a sua confiança na pessoa de Jesus. Porque sem fé, sem confiança, não tem como seguir Jesus. Muitos abandonam.
Muitos desistem, muitos acabam se afogando, muitos acabam ficando ao longo do caminho. Então, ergue as suas mãos aonde você estiver agora na sua casa. Eu quero convidar você nesse momento, primeiramente, a declarar a tua fé na pessoa de Jesus. E diga: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua misericórdia. Eu creio, Senhor Jesus, no Teu amor. Eu creio que para Ti nada é impossível. Não há tempestade nesta vida que não possa se calar diante da Tua voz, Senhor. Não há tempestade nesta vida que não se dobre diante de Ti. Porque Tu és o Senhor de tudo. Tu és Deus. Tu és Senhor. Vá declarando Jesus como Senhor da sua vida agora. Diga: Jesus, eu Te declaro nesta noite como Senhor da minha vida. Jesus, eu declaro nesta noite que Tu és o Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu possuo. Declare nesse momento que Jesus é o Senhor e se entregue a Ele agora. Deposite toda a confiança nele. Que todo medo que de repente possa estar tomando conta do teu coração, possa cair por terra agora. Que Jesus possa curar aqueles que se encontram enfermos. Que Jesus possa libertar aqueles que se encontram escravos do mal, escravos do pecado. Jesus visita agora aqueles que se encontram aflitos, atribulados por conta desta enfermidade, por conta desta pandemia, por conta do Covid-19. Jesus se levanta agora sobre aqueles que se encontram atribulados por uma questão financeira, por aqueles que se encontram atribulados por conflitos familiares. Jesus se levanta agora sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. É tempo de calmaria. Jesus realizará uma obra nova na sua vida agora. Coloque a sua confiança em Jesus. Cantemos confiante no Senhor. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes